noite, irmãos. Sejam bem-vindos. Vamos levar nossos pensamentos a Deus e vamos agradecer a Ele por estar aqui mais uma vez, como igreja, reunido aqui, em nome de Jesus. Que Ele nos abençoe e nós devemos ser gratos a Ele, não só por este momento, mas para todo momento de nossas vidas, não só o dia de hoje, todos os dias de vida que nos deste para nós, vem nos sustentando mais como alimento, né? Então, o pão de cada dia e na vida espiritual. Oremos. Amado Deus e Pai, primeiramente pedimos perdão pelos nossos pecados. Senhor, queremos agradecer ao Senhor por mais esse dia de hoje que o Senhor tem nos dado. E agora este momento aqui, neste local, estamos reunidos aqui para cultuar o Teu santo nome, para Te louvar. Senhor Deus, pedimos em favor dos hinos que vamos cantar, estuda a Tua palavra, pedimos em favor dos irmãos, aqueles que não podem ouvir, aqueles que também estão desanimados, Pai, Tu conheces o motivo. Pedimos em favor daqueles também, da família de nossos filhos, nossos irmãos sanguíneos, e os nossos irmãos em Cristo, nossa igreja que está espalhada toda a face da terra. Pai Santo, em nome de Jesus que pedimos, em nome dele, agradecemos com perdão de nossos pecados. Amém. Boa noite. Vamos louvar a Deus, irmãos, que hino. Qual é o hino? Qual que é aquele? Tu entregares. 195. 195. Não é, não? Não é, não? Não é? Conseguiu no pau. Ah, você pode ser na interpretação de ontem, né? Eu pensei que era o mesmo. Isso que eu fui. Aquele era o Porque ontem eu acertei, que eu falei, o achei que mesmo. 240 também. Eu sei que 95 tem, agora eu sei que estão usando 95. É isso. Escolhe outro, então. É 295. Hã? 295. 95 eu sabia que tinha. 295.
287. Gente, a lista daqui, irmão? Tá difícil. 287, ó, aqui perto.
Obrigado. Que seja bem-vindo ao nosso visitante de hoje. O Senhor abençoe entre nós, pedimos um favor dos que nos visitaram, dos que falam que vêm, dos que pela oração estão na igreja. O Senhor esteja atendendo a misericórdia do Pai, a cada necessidade, cada um que pediu um favor dos irmãos, então aqui, cada um, e aqui cada família representada e passou na direção do trabalho. Tudo isso em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Irmãos, o assunto hoje vai ser lá em 2 Coríntios, capítulo 8. 2 aos Coríntios, capítulo 8. A página é 1258, a fiel. Aqui o apóstolo Paulo vai tratar aqui das coletas que ele fazia para ajudar as igrejas, pedindo. É um assunto muito interessante, irmãos, que anote bem, fala da igreja pobre, ela não tinha quase nada, ela dava sustento para a obra de Deus, para o Senhor, ele fala, né? Para o Senhor e para a oferta para as igrejas. As igrejas estavam necessitadas. Então vamos ler aqui o versículo 1 e o 2, capítulo 8. Também, 2 Coríntios. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação houve abundância no seu gozo, e com a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Porque, segundo o seu poder, versículo 13, abre parênteses, o que eu mesmo testifico, fecha parênteses, e ainda acima do seu poder deram voluntariamente. 4. Pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor, olha aqui que eu falei, ao Senhor, e depois a nós pela vontade de Deus. De maneira que, o versículo 6, exortamos a Tito que, assim como antes tinha começado, assim também acabasse esta graça entre vós. Certo? Portanto, assim como em tudo abundeis em fé, e em palavras, e em conhecimento, em toda a diligência, e em vosso amor para conosco, assim também abundeis na graça. 8. Não digo isto como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade de vosso amor. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesse
nisto dou o meu parecer, versículo 10. Pois isto convém a vós que, desde o ano passado, começastes, e não foi só praticar, mas também querer, o querer. Irmãos, nós aqui vemos no versículo 1, esta sessão diz a respeito da coleta de dinheiro para os cristãos pobres de Jerusalém. Vocês notem bem, começou naquele tempo, e fala graça. O que quer dizer graça? Contribuir com dinheiro para ajudar os cristãos em necessidade. Era resultado da graça divina. O resultado da graça divina, da dádiva de Deus, o fruto da salvação, a pessoa não segura, ele não tem mão fechada, vamos dizer assim, ó. Ele ajuda a obra de Deus, ele ajuda a igreja, aquele amor, aquele desejo. Então, Deus proveu tanto os recursos, Deus proveu, aqui fala, com a disposição também, se não tiver disposição, de ser usado a esse recurso. Deus deu um recurso, então vamos usar o que Deus deu para nós. Se nós temos dinheiro, temos recursos, vamos usar ele para o bem da causa e para o nosso sustento. Não vamos querer só para nós. Então, e as igrejas da Macedônia, isto é, Filipos, Tessalônica e Bereia. Aí ele fala, com muita prova, versículo 2, ó, muita prova de tribulação, houve abundância de gozo, com tudo que eles passaram, com bastante tribulação, com sofrimento, mas houve abundância do seu gozo. O gozo que eles sentiam na presença de Deus, de ser um filho de Deus, de ter prazer de ajudar. E falei como a sua profunda pobreza, olha bem, pobreza, né? Vamos dizer, na escola aprendi a falar assim, paupérrimo. Muito aprendeu na escola, quando eu tinha 7 anos, não vi usar mais essa palavra. A pessoa, aqui é profunda pobreza, abundou em riqueza da sua generosidade. Então, a riqueza que abundou do amor que ele tinha, da bondade, ser generoso, uma pessoa generosa. Então, Macedônia se achava muito empobrecida, né? Devido aos problemas políticos e militares, diz a história. Mas não se esqueceram de que Deus é o poderoso. Por toda a dificuldade que o cristão passa, não esquece que poderoso é Deus. Quem estuda a Bíblia, quem conhece, quem serve a Deus, ele serve o poderoso. E apesar de sua profunda pobreza, que diz aqui, eram amorosos e ajudavam generosamente a obra de Deus. Eu fiquei admirado hoje com o que aconteceu na igreja lá o nome é Pataguaçu. Não sei se você conhece lá em Três Lagoas, chama a cidade de Pataguaçu, parece, que é a igreja do pastor Marcelo. Que ontem ele pediu uma cirurgia gravíssima, caro. Só um tratamento, 40 mil, mas que hoje ele está agradecendo que a superabundou, passou até para ir em São Paulo, hospedagem para tratar aquele problema, um irmão membro lá da igreja. Então aqui nós vemos que pobreza, irmão, não é o fim do mundo, vamos dizer, não é para desanimar, porque poderoso é Deus. Aqui no 3 ele fala assim, ó, porque segundo o seu poder, conforme o seu poder, o que eu mesmo testifico, apóstolo Paulo, ele é um parente, eu mesmo testifico disso, sou testemunha, e ainda acima do seu poder, ele falou assim para aquela igreja, seu poder, vocês deram voluntariamente, não foi por cobrança, não foi obrigado. Por isso que, então, Paulo estava a par de todas as dificuldades das situações econômicas e financeiras. Então, por isso,
Aqui quando ele falou que assim, na cidade, dependendo dos governantes, a situação que leva a cidade, deixa muita pessoa ficar pobre. A situação dos governantes, dos políticos, disse, né? Então, e ainda, ela com toda a sua situação financeiramente fraca, e ainda contribuiu acima do seu poder. Dava até além do que parecia a sua capacidade. Isso que brota um amor na pessoa, a confiança, porque ama Deus. Quem ama Deus, se não amar a obra de Deus, ele não está amando Deus, por falar que ama Deus. A obra é de Deus, a igreja é de Deus, é somos dele. Então, aí no 4 ele falou, pedindo-nos com muitos rogos, orações, que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço, que se fazia para com os santos. Vocês aceitam, um serviço que é fazer para todos os santos, dizer, para todos os crentes pobres lá de Jerusalém. Devido daquela época da crucificação de Cristo, por causa daquele tumulto que teve, muitos cristãos santos perseguiram a Cristo, perderam seus empregos, ficaram passando necessidade, mas só que as outras igrejas ajudou. Aqui então Paulo, conhecendo suas circunstâncias, ele conhecia as circunstâncias da pobreza. E muito mais Deus que conhece a situação nossa. Quando nós falamos uma coisa que não dá para fazer, precisa ter muito cuidado de falar com essa palavra, porque tem um lá em cima, tem o nosso Criador, o nosso Deus, ele sabe muito mais do que nós. Se nós não temos capacidade de fazer, ele sabe, precisa informar. Agora ele fala para os homens mentindo para a pessoa, mas não dá para ele fazer isso. Não fala. Não vai ajudar, não vai ajudar. Mas não fala que não dá. Não deu para mim ir ao culto. Não, você tem que cuidar de falar isso. Porque Deus veio lá, está mentindo, dá para ir ao culto. Desculpa, para Deus não tem para nós. Então Paulo não quis receber a dádiva, mas eles insistiram a dar suas contribuições. Então, e no versículo ele fala, e a comunicação desse serviço que se fazia para o Senhor, para os santos, quer dizer, fazendo para os santos, está fazendo para o Senhor. Então, Paulo estava recebendo uma oferta de todas as igrejas para os santos pobres de Jerusalém. Veja o apóstolo Paulo, não vai citar do dele, tanto que ele perseguiu os santos. Antes de ele converter, ele perseguia os santos cristãos. E agora ele está dando a cara para bater assim, para ajudar os santos, os cristãos. A conversão faz, além do que o pastor Carlos falava, quando o evangelho entra lá dentro, é como uma bomba, explode lá dentro, faz o efeito que todo verde. Então, aqui, o versículo 5 diz, e não somente fizeram como nós esperávamos, não fizeram só como nós esperávamos, mas assim mesmo se deram primeiramente ao Senhor. Isso aqui é do Senhor, por exemplo, isso aqui é da igreja, agora isso aqui é oferta para uma ajuda. Quem faz isso hoje? Não é poucos que fazem isso hoje. Poucos. Olha, e depois a nós, pela vontade de Deus. Aí o apóstolo Paulo agora para nós, para levar para a igreja. Os pobres lá, os santos pobres de Jerusalém. E hoje não tem? Pega quem não faz, quem não faz, porque quanto mais você dá, mais recebe. E não somente fizeram como nós esperávamos, ele diz, deram muito mais do que podiam dar, como nós esperávamos, muito mais do que ele tinha antecipado, mas assim mesmo se deram primeiramente ao Senhor.
Sem nós pedirmos, ele diz, em outras palavras, sem nós pedirmos, partiu deles mesmo, ele falou. Partiu deles para dar para o Senhor. Precisa estar pedindo. Ele diz. Foi a vontade do Senhor que eles fizessem o que fizeram, irmãos, e depois a nós, pela vontade de Deus, ele diz, foi a nós, tudo o quê? Guiado pelo Espírito Santo. Guiado pelo Espírito Santo. Tinha uma grande confiança em Paulo também. E o ministério de Paulo. Tem que ter confiança. Como vemos aqui, o Espírito Santo utilizou a Macedônia como um exemplo. Como um exemplo. E nós, irmãos, nós como crentes, devemos ser exemplo em tudo. No testemunho. Olha, onde pode prestar bem atenção. Onde tem poucos ali, sabe, que é fiel, não escuta direto pregação. Aquele Nicodemos, Augusto Nicodemos, vocês não conhecem. Ouve as pregações dele, como que ele fala. É rígido mesmo, prega como que nós pregamos, parece que estou vendo. Mas ele vai além, ele aperta sobre o novo nascimento. Ele fala das igrejas grandes, tudo, ele tira filme e mostra, irmãos. Ele é um excelente pregador, pastor. Então, aqui devemos isso, nós precisamos ser exemplo, um testemunho, onde nós moramos, aqui na cidade, que ninguém fala mal, dá mau testemunho, é que tem que dar o testemunho no máximo que nós pudermos viver no nosso alcance, no falar, no vestir. Tudo isso, o cristão deve ser diferente. Não é lei, mas ele deve ser diferente. Aqui eu sei, de maneira que exortamos a Tito, que assim como antes tinha começado, assim também acabasse essa graça entre vós. Então, assim como o Senhor tinha abençoado a Macedônia, a igreja de Corinto, tem que ser e foi abençoada também. E isso se seguisse o exemplo da Macedônia. Portanto, assim como em tudo abundei em fé, diz o versículo 7, e em palavras, e em conhecimentos, e em toda diligência, e em vosso amor para conosco, assim também abundei nessa graça, no conhecimento, na fé, para abundar na fé, conhecimento da palavra, na diligência, no zelo, um zelo rápido, não pode ser um zelo, a diligência, a rapidez, zelosamente, diz. Então abunda a graça de Deus. Quando 8 fala Jerusalém agora. Não digo isto como quem manda, ele diz, como um dono, como um tirano, como um patrão, fala com o empregado, etc. Mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade de vosso amor, para provar para os outros de fora. É isso que tem falado, para provar pela diligência, pelo zelo de vocês, pelo amor de vocês, pela prontidão de vontade dos outros, a sinceridade de vosso amor. No versículo 7 ele diz que era para abundar na graça de Deus. Abundar, ser abundante, crescer na graça de Deus, procurar usufruir da graça de Deus, a graça de Deus, de repartir o que nós ouvimos, o que nós aprendemos, o Evangelho, a palavra de Deus, devemos repartir com os outros, compartilhar com os outros também, não ficar só para nós, com pouca calada, irmão. Então, e a graça agora no versículo 8, ela fala, não digo isto como mandamento, como uma ordem, não. A graça de dar, irmão, não pode ser do mandamento.
Não é um mandamento, é por amor. Se for por mandamento, ou já não é dar. Ele está sendo obrigado. Mas para provar pela diligência dos outros, então declara aqui que dar estimula o ato de dar. Estimula. A sinceridade do vosso amor. Eu lembro a minha filha, ela tem um dom de sucesso, não vem nem falar, ela, amor, Deus abençoe ela. Até agora sou muito moda, ela gosta de ajudar, ajuda as pessoas lá do condomínio, para ver que ela mostra também, fica até quantas coisas. Então, a sinceridade do vosso amor é o fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo não tem ninguém melhor que ninguém. Se o Espírito Santo habita em um, habita no outro, o que não é o fruto. Mas depende da pessoa deixar ele ser como ele trabalhar. Ele manifestar, ele fecha a porta. Fecha e não deixa, fecha o coração. Então, se o nosso amor a Deus for genuíno, então generosamente daremos a sua obra. 9. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, olha bem o que ele falou. Está fácil entender esse versículo, olha bem. Porque ele falou, vocês já sabem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, Criador do universo, Criador da humanidade, Criador do mundo, rico, dono de tudo, por amor de vós, Paulo, por amor de vós, se fez pobre e desceu neste mundo, não tinha onde reclinar a cabeça, se fez carne, foi desprezado, não foi elogiado, ninguém batia palma para ele, era poucos que seguia ele, multidão seguia, mas interessado em milagre e alimento, em comer. Então, generosamente daremos sua obra. Por quê? Ele fala que se fez pobre para que pela sua pobreza enriquecesseis. Deixou nós ricos, irmão. Nós somos donos, nós somos herdeiros dos céus. Poucos que sabem disso. Todos os cristãos, é que muito que vai ouvir isso daí. Não é só nós aqui. Saber bem que posição que nós estamos sem merecer. Nós não merecemos isso que Cristo fez por nós. Ser chicoteado. E agora vamos desprezar ele, desprezar a igreja dele. Muitos estão virando as costas. Uma desculpa. Hoje, o tanto que nós convidamos esses dias, o já está cheio aqui. Falou, vamos ver se vem menos um. Nós falei, uns 3, 20, mais de 30. Deve convidando, dando folheto, casa por casa, descemos a nenhum. No dia do juízo, é para descer. Dar de si mesmo, só podemos imaginar o que ele deixou para vir a este mundo. Então, quando nós damos de nós mesmos, podemos imaginar muito mais. O que Jesus fez, o que ele deixou lá, a glória que ele tinha, para vir este mundo. Mas devido ao que ele fez, já temos a riqueza da vida eterna, mas se aceitar nele, ao 10. E nisto dou o meu parecer. Nosso Paulo falando. Pois isto convém a vós, que desde o ano passado começaste. E não foi só praticar, mas também querer. Então Paulo não mandava, mas sim ele aconselhava. E nós não devemos mandar ninguém, aconselha, exorta. É isso que é o ideal. É bem que aqui ninguém manda. Irmãos, eu não mando nem em mim mesmo.
Tem quem manda. O homem não manda na mulher, a mulher não manda no homem. Ele zela dela, fala, ele manda, porque ele tem uma autoridade mais, é a cabeça da casa, da mulher. Mas quem manda é Deus. Tem que estar afinado com Deus. Ele não manda nos nossos filhos. É Deus que deu tudo para nós. É Deus que deu nossas esposas. Deus que deu nossos filhos. Deus que deu nossos netos. E assim por aí vai. Tudo que nós temos, nada é de nós mesmos. Por isso convém a vós que desde o ano passado começasse, mas também querer. Será proveitoso servir a Deus. Tinha começado isso fazia um ano, ele está dizendo, mais ou menos. Mas se tinha desviado o seu propósito pelos problemas que era a intenção do diabo. Quantos começaram bem nessa igreja, em outras igrejas começaram bem, e no meio do caminho se desviou do caminho de Deus, da vontade de Deus, pelos problemas. A pessoa sempre arruma problemas, mas esta é a intenção do maior inimigo, do diabo. Desagradou a Deus, está agradando o diabo. Se não estiver agradando a nós mesmos, está agradando ele. Ele quer. Ele bate palma, vamos dizer, tem mão, é um modo de dizer, aplauso. O homem, agora, porém, completai também o já começado, para que assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento segundo o que tem Deus. Os irmãos, olha bem. Não somente discuta sobre isso, façam. Não fica falando, discutindo, arrumando problema e tal. Agora, porém, completar também o que já foi começado. Já começou a obra completa. Você vê, a pessoa já aceitou Cristo, vai para frente, vai andando. Deixa até Ele nos levar, completou a obra. Completa a carreira, não para no meio do caminho. Então, para que assim como houve prontidão de vontade, no começo aquela prontidão de vontade, animado, parecia, tanta coisa, haja também o cumprimento segundo o que tendes. 12. Porque se há prontidão de vontade, será aceita, segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Porque se há prontidão de vontade, será aceito segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Se ele não tem, então se ele tem, então ele deve estar pronto para servir, para fazer, não somente começa a discutir sobre o assunto, sobre isso. Faça uma primeira consideração. O nosso dever, irmãos, ou obrigações é um pouco pesado, forçado. Mas se for no bom sentido, com liberdade, temos uma obrigação, um dever ao Senhor Jesus. Estão limitadas a nossa capacidade. Nós mesmo que nos deixamos limitados. Nós que colocamos dificuldade, tropeço, para não servir a Deus. 13. Mas não digo isso para os que... Olha bem, você lembrei de uma oferta, ele falava isso. Mas não digo isso para que os outros tenham alívio e vós opressão. A outra versão disse sobrecarga. Então aí também, você vai também tirar tudo que você tem para aliviar o outro. Tem que ter dose. A Bíblia é equilibrada, não ensina desequilíbrio. Eu vou me desequilibrar se eu não tenho quase nada. Agora eu vou
aliviar o outro. Como diz o nosso saudoso Almofero, despir um santo para vestir o outro. Eu lembro que ele falava muito isso. Você tem aquilo? Não. Então, todos devem fazer a sua parte, seja o que seja. Nada mais lhe pedir, Paulo, nada mais lhe pedir, além do que desse sua contribuição correspondente. 14. Mas, para a igualdade, neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta, e haja igualdade. Então, mas para a igualdade. Nesse tempo presente, nós já estamos lendo hoje, mesmo falando lá, a Bíblia ela é atualizada, nunca é passado, né? Nesse tempo presente, a vossa abundância, eu estou cheio de abundância. Se nós estamos com abundância, supra a falta dos outros, ele disse, para que também a sua abundância supra a vossa falta e haja igualdade. Corinto tinha muito mais riqueza material que o de Jerusalém. Portanto, lhe pediam que compartilhasse, para que também a sua abundância supra a vossa falta. Paulo estava se referindo ao fato de que a igreja de Jerusalém era responsável, pelo menos em certa parte. E nós também somos responsáveis, a nossa igreja é responsável, em certa parte, dizendo. Jerusalém distribuía a bênção espiritual, enquanto que Corinto repartia a bênção material, o qual compensava tudo. Ela tem bênção espiritual, a outra tem bênção material. Ela dá um material, o din-din que tem, o dinheiro, os recursos, e a outra que não tem os recursos financeiros, é pobre, mas ela dá o recurso espiritual, com palavra, com estudo, com conselho. Pega a palavra de Deus, se não dinheiro, prega o evangelho, ajuda. 15. Como está escrito, o que muito colheu não teve de mais, e o que pouco não teve de menos. Então está certo, ó. O que muito colheu, ele não teve de mais. Não está escrito em Êxodo 16, 18, né? E o que muito colheu, não teve de mais, e o que pouco não teve de menos. Como está escrito em Êxodo 16, 18. O que muito colheu, não teve de mais, porque entesourar dinheiro não cai bem para o Senhor. Você entesourar dinheiro, muita mudança. Tem um pouco a reserva, sim. Deve estar prevenido, não sabe uma hora que precisa de dinheiro. Nunca deve gastar tudo que ganha. Tem que fazer uma economia, para na hora da precisão você ter. Mas ter abundância, gastar muito e ficar segurando é pecado. E o que pouco não teve de menos. O dar na obra de Deus, né, e com generosidade, o que garante a bênção. Aceitos o novo encargo de Tito. 16. Mas graças a Deus que pôs a mesma solicitude por vós no coração de Tito. Acertos, irmão. Tito tinha um coração muito parecido com o coração de Paulo a respeito do Evangelho. Coração, Senhor, desejo um coração que quer servir a Deus. Coração que quer servir a Deus, coração da alma, pessoa com uma bondosa. Ela não pensa só em si, pensa nos outros. 17. Pois aceitou a exortação e muito diligente partiu voluntariamente para vós. Então Paulo aceitou a correção, retornar a Corinto para receber a oferta. E muito diligente, muito rápido, partiu voluntariamente para vós. Posto que
que a igreja de Corinto tinha experimentado um avivamento. Tudo havia já melhorado. Não é o avivamento que eles falam até hoje. Você tem cuidado. O avivamento precisa estar assim, sabe, como quente para servir o Senhor, animado para servir o Senhor. Você está pronto para servir o Senhor. Está pronto, está animado, cantando com louvor, com alegria. Não com desânimo, já saí de casa. Já no trabalho, já pega na segunda-feira, já planejando. Sabe, quarta-feira é dia do Senhor, temos culto. Sexta-feira temos culto. Sábado temos culto. Nós estamos aqui de passagem. Por que nós vamos ficar preocupados? Ficar em casa fazendo o que? Assistir novela? Assistindo jogo, assistindo política, essas coisas? Não. Eu não assisto novela hora nenhuma. Graças a Deus por isso. Então, irmãos, tudo havia melhorado. Tito estava ansioso para retornar a eles. 18. E com ele enviamos aquele irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado em todas as igrejas. A Bíblia aqui não diz exatamente quem era o irmão, estava oculto. E não só isso, 19, mas foi também escolhido pelas igrejas para companheiro da nossa viagem, nessa graça que por nós é ministrada para a glória do mesmo Senhor e prontidão do vosso ânimo. Olha, o ânimo, prontidão do vosso ânimo. Ele fala que foi escolhido, e não só isso, mas também foi escolhido pelas igrejas. As igrejas que escolhem para companheiro da vossa viagem, tudo em voto nessa graça que por nós é ministrada. O propósito deles foi promover a glória do Senhor, ao demonstrar o amor de Deus. Tudo nós devemos demonstrar o amor de Deus para os outros. Que nos amou o mundo e ama vocês também, a todos, com respeito a esta necessidade completa aqui. 20. Evitando isto, que alguém nos vitupere por esta abundância que por nós é ministrada, que toda obra seja honesta. Evitando isto, que alguém nos vitupere por esta abundância, que por nós é menos ministrada. Está escrito aí no Paulo, vitupere. Eu já esqueci o que quer dizer essa palavra, vituperado. Eu acho que é... Esqueci, eu sabia, mas esqueci. 20, né? É o 20. Evitando assim que alguém nos acuse em face desta generosa dádiva. Então acuse, que alguém nos acuse por esta oferta generosa. 21. Pois procuramos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Os irmãos, olha bem aqui, será que todos os cristãos, a gente vê tantos pregadores no Facebook, no YouTube, as igrejas de Deus conhecem a vida de cada um. Porque ocupar público, pregar é coisa lá, treina, estuda, pronto, tem que preparar a mensagem. Mas vamos ver se a vida dele é aquilo que ele está pregando. Procurar. Não dizer que vão viver perfeitamente certo. Então, procurando o que é honesto. Será que todos que pregam procuram o que é honesto? Tem muitos pregadores que conhecem a vida na televisão, falando assim, no YouTube, no celular. Honesto, não só diante do Senhor, mas diante dos homens. Fala para não dar lugar ao diabo e as suas acusações. 22. Com eles enviamos também outro nosso irmão,
o qual muitas vezes e em muitas coisas já experimentamos ser diligente. E agora muito mais diligente ainda pela muita confiança que em vós tem. Então ele apresenta aqui outro homem. Quem seja que for, era companheiro e colaborador do apóstolo Paulo. Ele estava encantado de ir a Corinto. Estava com vontade de cantar, não via a hora. Os irmãos, vai te deixar encantado, vai ficar encantado, admirado, querendo servir a Deus, querendo ir na igreja, quer conhecer outros irmãos. Quanto a Tito, é o meu companheiro e cooperador para convosco. Quanto a nossos irmãos, são embaixadores das igrejas e glória de Cristo. Quanto a nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Então Paulo carregou a Tito aqueles que iriam a Corinto. Parece que estes outros irmãos eram seguidores de Cristo também. Porque a palavra embaixadores quer dizer mensageiro de Cristo. Não tem aquela música do parente que nem vai falar, mas pombinha mensageira? Mensageiro é aquela mensagem que vai levar uma mensageiro que leva a mensagem. Fecha o parente. Então, mensageiros de Cristo. Então, 24. Portanto, mostrai para com eles e perante a face das igrejas a prova do vosso amor e da vossa glória acerca de vós. Ora, portanto, mostrai para com eles perante a face das igrejas. Ela fala de tua igreja são das pessoas. Mostrar a face de cada um, a presença de cada um, mostrar a presença de cada um. Mostrar, ser um bom exemplo antes das outras igrejas, na frente de ser um bom exemplo para as igrejas. Uma boa oferenda para Jerusalém, foi uma boa oferta, mostrando um bom resultado na referência da outra. O apóstolo crê, sem dúvida alguma, que os coríntios farão sua boa parte. Ele é aquele tempo que estava. Então você faz e dá o conselho e ajuda tudo. Então, vamos terminar começando. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Então, nós devemos, irmãos, fazer que os outros conheçam a graça de Deus que é dada à igreja de Ubirajara. Cada um faz a sua parte. Cada membro de cada igreja onde existir na face da terra a igreja de Cristo deve dar um bom testemunho. Amém? Que possamos estar amanhã aqui às 9 horas da manhã, se Deus permitir. Quem nós vamos cantar agora? Pode ser 176. 176. Vou olhar que posição que ele é.
Conforme o termino de oração. Não podem orar para quem quiser, não consigo fazer. Irmão José Vicente Vieira está assistindo. Irmão José está aqui, irmão Odete, certo? Então, que Deus abençoe. Vamos, Paulo. Mais uma vez, Senhor, damos graças, Senhor, agradecemos por esse dia, esta hora em sua casa, esse estudo da sua palavra, né? E pedimos, né, que abençoe a cada um de nós, especialmente a irmã Sônia, o exame que ela vai fazer, né? Que tudo possa dar certo. Amém. E o irmão João, a irmã Rosinha também, que o Senhor possa estar, né, que eles possam recuperar bem, possam logo possa estar aqui entre nós. Nos dê uma boa noite, pedimos, né, pelo dia de amanhã, pelo estudo da igreja, não só por esse final de semana, mas pelo futuro dessa igreja, né, pelo pastor da direção, e por nós todos, e agradecemos por tudo que Jesus fez na cruz por nós, né, por estarmos aqui orando, conversando com, né, o nosso Deus Todo-Poderoso. Por isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.